dia, irmãos. Toda honra e glória sejam dadas no nome do Senhor Jesus. Amém? E mais uma quarta-feira, estudando o livro de Tiago. E o livro de Tiago, ele traz várias lições práticas, né? É toda a Bíblia, mas como estamos estudando o livro de Tiago, traz lições práticas para a nossa vida. E hoje eu gostaria de estudar o capítulo 3, os versos de 13 a 18, e nós vamos falar sobre a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria. E o livro de Tiago, como nós falamos, né? O propósito de Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, era justamente escrever para os judeus do primeiro século, né? Judeus convertidos que residiam na comunidade gentia, ou seja, gentio era todos aqueles que não eram judeus, todas as nações que não eram judias, que não era judia, ela era gentia. Então, havia os judeus convertidos que moravam fora da Judéia, fora ali de Israel. E estavam fora daquela comunidade ali. E Tiago, ele escreve esta carta para esses cristãos. E o propósito de Tiago era expor, né, de uma forma muito tranquila, práticas hipócritas e ensinar o correto comportamento do cristão. Então, esse era o propósito principal, né? O destinatário era aqueles que estavam espalhados pelo mundo e o propósito maior era sempre tentar fazer com que eles aprendessem o que era correto no comportamento cristão. É porque a carta de Tiago, ele fala de comportamento, né? Do cristão no mundo. Então, é muito importante para os dias atuais, né? A data, como nós falamos anteriormente nos outros estudos, foi entre 49 e 50 depois de Cristo, né? Entre 49 e 50 da era cristã. O panorama é interessante porque expressa a preocupação de Tiago pelos cristãos perseguidos que haviam sido membros da igreja de Jerusalém. Essa era a preocupação, no que eles estavam aprendendo. O versículo-chave, né, da carta de Tiago, o versículo central, está em Tiago 2,18, quando ele diz assim, ó, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras, né? Já falamos sobre isso em estudos anteriores. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre a verdadeira fé que Tiago, a verdadeira sabedoria, melhor dizendo, a fé eu já falei. Então Tiago 3, de 13 a 18 diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre-me pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão, de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja, sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, onde há espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é principalmente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora,
o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Eu quando leio Tiago, eu vejo assim que o texto, né, ele já é muito claro mesmo de se entender. Quando ele fala da sabedoria humana, animal e diabólica, e ele fala da sabedoria divina, sabedoria que vem do alto. É interessante que quando ele fala da sabedoria humana, ele vai trazer alguns tipos de sentimentos destrutivos que nós muitas das vezes colocamos, como mentira, como vanglória, orgulho, como inveja, sentimento de divisão, né? Espírito de divisão, perturbação, obra perversa. Ele diz: olha, essas atitudes mostram que a sabedoria não vem aí do alto. E é interessante que muitas das vezes, né, eu lendo aqui o contexto, o autor pergunta: você já conheceu alguém que reivindicou ser sábio, mas que agiu de uma forma tola? Isso é do ser humano, irmãos. Muitas das vezes nós agimos de forma tola, né? Por que agimos de forma tola? Porque nós agimos na carne, agimos no sentimento humano, não paramos para refletir o sentimento que vem do alto. E eu estou falando por nós mesmos, por mim mesmo, né? Que tem que se vigiar sempre. E aí, a verdadeira sabedoria, ela é medida pelo caráter da pessoa. A verdadeira sabedoria é medida pelo caráter da pessoa. Da mesma maneira que é possível identificar uma árvore boa quando ela produz frutos bons. É impossível avaliar, irmãos, a sabedoria de alguém pela maneira. É possível, melhor dizendo, avaliar a sabedoria de alguém pela forma como essa pessoa age. Não é julgar, mas pelo agir dela, pela forma como ela apresenta diante do problema. A sabedoria, ela só vai ser identificada a maneira como você resolve os problemas que aparecem às nossas portas e que não tem um manual de instrução para que você possa solucionar. É, lembramos daquela história de Salomão, né? Quando Salomão é pego de uma hora para outra com duas mulheres que com um filho só brigava a posse da criança, né? E uma dizia que era dela, a outra dizia que não, a outra disse que dormiu em cima da criança e depois à noite trocou a criança, e a confusão. E Salomão não conhecia tanto nem as mulheres nem as crianças, né? Ou a criança só, que havia uma viva. E aí então Salomão ele pede a espada ao soldado e diz o seguinte: olha, eu vou dividir a criança no meio. E aí uma parte fica com uma e com outra, né? É lógico que dividir uma criança no meio era ela matar a criança. E aquela que tinha aquele sentimento, uma índole ruim, um caráter completamente pervertido e um caráter completamente dúbio, ela simplesmente disse: não, tudo bem, faça isso, rei, nem eu nem ela. E aí a outra mãe disse: não, não deixe a criança viva com ela. E aí o rei Salomão disse: então entregue a criança viva a esta mãe, porque essa é a mãe, a verdadeira mãe da criança. Ou seja, ele resolveu ali, não tinha DNA, né? Hoje seria mais fácil, não, deixa a criança aqui no conselho tutelar, vamos fazer o DNA e aí então nós vamos ver quem é a verdadeira mãe. Seria mais fácil, mas naquela época não tinha. E assim como existem coisas que não tem como a ciência ou a lógica resolver. E aí nós precisamos pedir a sabedoria que vem do alto, né? A sabedoria que conduz à paz, né? Que conduz ao equilíbrio. E a tolice,
ao contrário da sabedoria, conduz à desordem, mas a sabedoria, ela vai nos conduzir à paz, à bondade. Quando há sabedoria, irmãos, no aconselhamento, na decisão que tomamos, uma das primeiras coisas que acontece no nosso coração é a paz interior, não é? É muito bom quando a gente toma decisões certas, coerentes, equilibradas, e temos que pedir sabedoria para que nós possamos tomar e aconselhar nossos cônjuges, nossos filhos, amigos, num momento tão difícil que é o momento que todo ser humano passa. A gente está colocando a pandemia, porque a pandemia é um momento difícil que nós passamos, né? Mas outros momentos já tivemos, outros momentos nós teremos, porque desde que o mundo caiu, né? Caiu com Adão, porque o mundo também cai, nós teremos aflições, né? Jesus sempre falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E eu sei que está todo mundo, né? A pandemia, mas nós já tivemos outros problemas, né? A história da humanidade é cheia de problemas. A resiliência, ou seja, você ser forte na hora dos problemas, só através da sabedoria. Nós somos tentados a aumentar a discussão, espalhar boatos, alimentar o fogo da discórdia quando nos falta sabedoria, quando a gente não para. E Tiago, ele tem um texto muito interessante, eu gosto muito deste texto, né? Quando Tiago, no capítulo 1, logo no capítulo 1, ele diz assim no versículo 19: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É interessante que já reparou que a máscara ela tampa a nossa boca, né? Mas não os nossos ouvidos, né? E a gente fala até pouco, porque eu, por exemplo, quando estou de máscara, eu tento falar pouco porque eu já tenho uma dificuldade de respirar normal por causa do septo, que eu nunca operei, nem quis operar. E aí eu tenho rinite quando o tempo muda, né? Então você fica com dificuldade respiratória, mas que desde os meus 60 anos sempre foi assim. Mas a máscara, quando você canta, quando você fala, ela, né, você fica mais cansado, que você está respirando ali, às vezes o ar é viciado, né? E por favor, não entenda que eu sou contra a máscara, não. Estou falando das dificuldades que algumas pessoas têm, mas eu uso máscara, os irmãos sabem disso, porque é uma maneira de você conter, né, a contaminação. Mas eu estou falando da dificuldade. Quando você coloca a máscara, você fala menos. Você tem que falar menos, né? E aí então os ouvidos ficam atentos para você ouvir mais. E é isso que Tiago está falando aqui. As palavras cuidadosas, Tiago fala muito sobre palavras, né? Nós falamos sobre isso. Se não falamos, vamos falar. As palavras cuidadosas, convincentes, as palavras sábias, são as sementes da paz. Deus ama os pacificadores. Lá em Tiago 5:9, nós já estudamos isso na escola bíblica, né? E por sinal, amados, nós estamos muito bem na escola bíblica discipuladora, já sempre tivemos, né? Mas nós estamos seguindo uma sequência muito bacana de estudos de Jesus. Estudamos as parábolas, né? E agora um estudo muito bacana em Atos sobre a história da igreja, a história dos apóstolos, né? Poderíamos chamar o livro Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Através dos primeiros cristãos, história da igreja, a essência da igreja. Isso é muito legal. E aí, Tiago, ele chega, né? E fala que a sabedoria vai nos levar à paz, vai nos levar a semear esta paz. E isso é tremendo. Por quê? Porque Jesus ama os pacificadores, né?
Ele ama aqueles que são, aqueles que vêm para moderar. Na igreja, antigamente, o pastor, ele era o moderador, né? A palavra, né, que dava antigamente ao pastor Batista. Não, o pastor Batista é o moderador. Não chamava de presidente, não. Era o moderador. E o vice-presidente era o vice-moderador, né? A gente não tinha essa palavra presidente e vice-presidente, era moderador, né? O pastor era pastor, por ser pastor da igreja, e no contexto da administração, ele era o moderador. E o vice-presidente era o vice-moderador. O moderador era justamente aquele para trazer o quê? O equilíbrio, trazer a paz, trazer a concordância, porque sempre vai haver na igreja discordância, porque é extremamente normal. Só que as discordâncias, através do Espírito Santo, precisa chegar a uma unanimidade para que a igreja possa crescer. E aí, Mateus 5, versículo 9, diz assim, olha, a palavra de Deus, quando Jesus fala o sermão do monte, né? Ele diz assim, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Depois, Tiago, nesse texto de Tiago 3, de 13 a 18, ele fala de sentimentos ou atitudes que vai mostrar que a pessoa não é sábia em determinados momentos, né? E se ela continuar nessa prática, ela vai ser mais conhecida como uma pessoa precipitada, tola, uma pessoa que não pensa, vai falando, vai tentando debater, vai tentando brigar, tentando resolver as coisas na base do falar alto, do gritar, do impor, né? E diz aqui assim que a amarga inveja e sentimentos facciosos são inspirados pelo inimigo. Amarga inveja e sentimentos facciosos, divisão, contenda, disse-me-disse e tal, são disseminados pelo inimigo das nossas almas. É fácil sermos atraídos por desejos errados devido à pressão da sociedade e às vezes até mesmo devido a cristãos até bem intencionados. Às vezes tem uma boa intenção, mas a forma como a pessoa tenta resolver é a forma errada. São bem intencionados, querem ajudar, mas às vezes a forma como a pessoa tenta resolver. E aí falta sabedoria. A intenção é boa, mas faltou sabedoria em tentar resolver o problema. E a pressão da sociedade, a sociedade pressiona, a sociedade cobra, a sociedade ela é crítica. E quando a gente fala sociedade, infelizmente não está falando sociedade que está fora da igreja, não. É a sociedade dentro da própria igreja, né? É o grupo da própria igreja. Que às vezes nós, né? Eu sempre falo para a igreja para você se autoavaliar, né? Porque às vezes a gente sempre acha que o outro está errado e nós somos certos. Que a nossa atitude está certa e a do outro está errada. E isso falta, às vezes, humildade. É o equilíbrio que falta no Brasil, equilíbrio que falta na política. Eu oro para que. Eu não oro, irmãos, para que haja uma unanimidade na democracia, porque cada um tem um pensamento. Eu posso ter um pensamento divergente, mas respeitar o outro. E eu tenho que atacar o pensamento, né? E tentar, com muita moderação, colocar a minha ideia. Mas não é atacar, não é bater, não é como eu falei domingo passado, né? Não é o debate, não é a discussão, mas o diálogo. O diálogo, ele vem com a sabedoria. O dialogar, o conversar, né? O trazer paz, o tirar o fardo, isso é importante na vida do cristão. E eu não sonho assim, eu sonho de ter pensamentos diferentes, né? Eu acompanho, eu gosto de acompanhar, não discuto isso, não falo de. Mas eu estou acompanhando sempre os depoimentos na CPI, porque ali você aprende alguma coisa tal.
Mas uma das coisas que eu às vezes fico pensando, né, que às vezes tem algumas perguntas que são feitas, algumas perguntas parece que aqueles senadores querem se projetar a nível futuro, né? Que participou ali da CPI, fez umas perguntas, tá? Mas são perguntas às vezes muito ferinas, né? Muito, não é a pergunta do problema, é a pergunta em relação à pessoa. Ah, você errou nisso, tal, como se alguém tivesse lá não erraria. Tem erros que se realmente tem que ser investigado, mas tem outros que, gente, ninguém conhece nada do vírus. Essa é a verdade. É, se alguém falasse no início da pandemia, não estou defendendo aqui o uso de medicamentos que não são comprovados, né? Mas se no início da pandemia as pessoas falassem para você tomar melhoral infantil, você ia tomar, né? Não tem nada, né? Hoje tem a vacina, e infelizmente uma vacina, felizmente e infelizmente, porque é uma vacina, irmãos, que toda vacina ela vai sendo mudada durante é, o uso dela, né? Você tem os testes quando ela está sendo produzida, né? Criada, e depois você vai ter dando testes depois que você vai vacinar em massa. Aí você vai ver onde os cientistas ali, né, o produtor da vacina vai corrigir e tal, né? Então, é melhor tomar a vacina. Então, desculpe. É, às vezes a sociedade, ela pressiona, né? Eu estava rindo outro dia, porque é interessante quando você está liderando, você toma decisões. E aí eu tomei decisões, muitas das vezes, de fechar o templo, tentando cuidar das pessoas, né? Mesmo assim, é, tivemos algumas dificuldades, mas isso deixa nas mãos de Deus. Mas é interessante porque tem pessoas que me chamaram de pastor de pequena fé, porque eu fechei a igreja enquanto outras estavam abertas, adorando, louvando ao Senhor. Eu fechei o templo, né? Em compensação, outros me elogiaram, dizendo que eu era um pastor prudente, um pastor cauteloso, tal. É, é complicado, irmãos, sabe? É muito complicado. Então, há uma pressão da sociedade, e essa pressão, muitas das vezes, faz com que você tome decisões erradas. Porque na hora você foi tão pressionado que você falou, não, tá bom, faz. E aí você não, sabe, não ponderou. Então, cuidado com a pressão da sociedade, com as pressões externas, para não atingir algo interno que está em você. É, muitas das vezes, irmãos, se não forem bem entendidos e trabalhados, existem alguns conselhos da sociedade como faça valer os seus direitos, né? Persiga os seus objetivos, fixe metas mais elevadas. Esse tipo de conselho motivacional é até bom, né? Quando alguém diz assim, faça valer os seus direitos, tá certo? Persiga os seus objetivos, os seus sonhos, também tá bacana. Coloque metas mais elevadas na sua vida, é muito bacana. Porém, pode, muitas das vezes, levar o ser humano à cobiça, à competitividade destrutiva, e isso vai faltar sabedoria, porque nós vamos tentar passar por cima de qualquer pessoa. Buscar a sabedoria de Deus nos livra da necessidade de nos compararmos com outras pessoas, de nos compararmos com outra igreja, de cobiçarmos aquilo que nós não temos. É essa sabedoria que genuína, né, que o, o Tiago, o apóstolo Tiago, né, está dizendo. E é muito bacana que a sabedoria, ela, ela leva você, né, muitas das vezes
a ser mais cauteloso, a ser mais calmo, a ser mais ter mais sensatez, né? E há uma característica, a sabedoria, a característica da sabedoria, ela vem primeiro, né, com uma paz interior, com um autocontrole, com domínio próprio. Isso é algo que precisamos realmente pensar. É, vista a sabedoria como uma forma de conhecimento da realidade, podemos afirmar que só Deus tem a totalidade e a plenitude da sabedoria. O primeiro homem, Adão, deveria contentar-se em ter um conhecimento parcial de Deus e não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas mesmo assim, lhe faltou sabedoria. A visão pessimista, realçada no livro de Eclesiastes, por exemplo, está fundada na limitação humana para compreender os caminhos de Deus e entender o sentido da vida. Fazê-lo é achar a sabedoria. É isso que Eclesiastes está tentando explicar para nós quando fala da sabedoria. Nós precisamos entender isso, né? Jó, em entendimento, isto é, a sabedoria, com a sabedoria, ele estava tentando discernir, fugir do mal, através da submissão a Deus. Ele estava tentando buscar, através da sabedoria, o que estava acontecendo, porque não tinha uma explicação lógica daquilo que estava acontecendo, e só mesmo através da sabedoria, né? Uma das características, né, da sabedoria é que a sabedoria é prudente. A sabedoria, ela é prudente. Ela procura o equilíbrio, ela procura a moderação, ela procura, ela não a sabedoria, irmãos, é o que eu vou dizer, ela não vai a excessos, ela não é desequilibrada, ela não é extremista. A sabedoria, ela é o ponto de equilíbrio, sabe? Por isso que ela é prudente. Ao mesmo tempo, ser sábio é dar mostra de discernimento nas escolhas. Ser sábio é ter discernimento nas escolhas, nas relações, é guardar reservas, é, é incluir, né? Peraí, eu estou indo nesse caminho, qual é o melhor caminho a seguir para me sair desse problema, para me sair desse pecado, para me sair. Há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de pensar como agir, estratégia para sair de situações. Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, né? Essa é a verdade. Sabedoria que nos deixa cada dia mais com menos problemas. Essa é a verdade, sabe? Não é que você não vai deixar de ter problema, você vai conseguir resolver os problemas de uma maneira mais tranquila, sem mentir, sem trazer omissões, mas trazendo equilíbrio, né? E aí, eu vou ler aqui alguns textos de Provérbios, quando fala da prudência. Provérbios 10, 19. Deixa eu olhar o tempinho aqui, por causa do estudo, né? Provérbios 10, 19 vai falar da prudência, da sabedoria. Diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Olha, vou ler aqui, irmãos. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera, ó, a moderação que eu falei, o moderador, o vice-moderador, o que modera os seus lábios é prudente, o que modera, o que equilibra. Depois tem outro texto em Provérbios 11, 13, que diz assim, olha só, o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. O que anda praguejando descobre o segredo, o secreto, melhor dizendo. Mas na multidão de conselhos
de conselheiros há segurança. Não, errei aqui, irmãos. Não é o 14, é o 13. O que anda praguejando descobre o secreto, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Quando diz encobrir aqui, não é ser conivente, mas ele tenta resolver aquilo ali sem que aquilo ali vire um problema maior. Depois ele vai em Provérbios 17, 27, que diz assim, olha, falando da prudência, uma das características, diz assim no versículo 17, Provérbios 17, 27, melhor dizendo, retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Retém as suas palavras que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Que texto lindo, né? Aquele, às vezes, que conhece mais, ele prefere se calar do que ficar argumentando quando não há diálogo, né? É interessante, irmãos, porque quando a gente fala dessa questão, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa que ultimamente, entre ter razão e paz, eu prefiro ter paz. Porque às vezes você vai falar com uma pessoa que não adianta você. É orar e pedir a Deus sabedoria. Às vezes, muitas das vezes, sabedoria é estar calado, né? Uma outra característica da sabedoria, que vem do alto, é justamente o sucesso na vida não pode ser alcançado de outro jeito que não seja através da sabedoria, né? A sabedoria leva você ao sucesso, mas não é o sucesso de ser rico, famoso, milionário, né? Isso não, é um outro tipo de sucesso, é o sucesso de você ser reconhecido por uma pessoa que as pessoas confiam, que as pessoas podem procurar. Portanto, não há sabedoria fora do respeito ao outro. Não há sabedoria se você não tem respeito ao outro. Não há sabedoria se você não respeita o bem alheio, né? Muitas das vezes nós queremos nossos direitos, mas esquecemos dos nossos deveres. Então, o sucesso da sabedoria é você respeitar. Respeitar não significa que eu concorde, não é? Mas eu respeito a visão do outro. Nós precisamos parar de atacar, de ferir. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para trazer paz, para cicatrizar a ferida das pessoas. Nós precisamos pensar muito nisso, né? Provérbios 1,13, Jó 24,2 vai falar sobre isso. Depois, uma das características da sabedoria é que a sabedoria possui um fundamento religioso. A sabedoria possui um fundamento religioso. A religião não gravita propriamente no culto, mas nas atitudes amadurecidas, no temor devido a Deus, na manutenção de uma atitude obediente e humilde diante do Criador. O sábio é um homem piedoso por excelência. O sábio é um homem piedoso por excelência. Então, o fundamento da religião de uma pessoa sábia está justamente nisso, em atitudes amadurecidas, temor a Deus. Não gravitar no culto. O culto é muito importante. Por sinal, eu aproveito até essa oportunidade, abrir um parênteses aqui, para você se inscrever para os cultos, né? Para os cultos presenciais. Nós continuamos com 70 inscrições, apesar de podermos colocar 120, porque Niterói está na bandeira amarela, mas continuamos assim, né, com 70, porque sempre vai alguém que não está inscrito. E a nossa igreja Pípila de Pindotiba está com todos os protocolos, segurança, álcool gel, verificação da temperatura, os lugares marcados direitinho, distanciamento, o pastor não vai à porta para não fazer aglomeração. Então, tem sido muito bom. De manhã nós temos a classe das crianças, né, também com todo o protocolo. Então se inscreva, meu irmão. Não,
Tem, às vezes você fala assim, não vou não, porque eu tenho medo, tal, né? Mas é, tudo bem, se nós tivéssemos é, com tudo fechado, eu até concordaria. Mas, por exemplo, você às vezes vai para outros lugares, né? Às vezes passa tempo num supermercado, às vezes passa tempo em outros lugares que tem até mais pessoas, mais juntas, tal. A igreja, pelo menos as igrejas batistas e outras igrejas eh, outras denominações, têm seguido direitinho o protocolo, né? A questão de você ser contaminado é muito difícil hoje você falar que foi na igreja, que foi no supermercado, que foi. É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Você garantir que foi naquele lugar, você garantir que foi aquela pessoa. É muito complicado. Tem pessoas aí se sentindo culpado por achar que contaminou o pai, a mãe, por achar que contaminou o irmão. E isso não é legal, não é bom para a mente das pessoas, sabe, irmãos? O vírus é completamente desconhecido. Há um ano atrás, nós falamos que as crianças transmitiam e por isso que as escolas fecharam. E agora estudos descobriram que não é isso. As crianças não transmitem, pelo contrário, as crianças elas são transmitidas, né? Embora elas tenham uma resistência também inexplicável, né? Como as crianças, e graças a Deus, mas a gente não pode, a gente não, a ciência está descobrindo a cada dia esse tipo de vírus. Daqui talvez a um ano, dois, ele seja tão conhecido, né? Mais conhecido do que o influenza, né? Porque o influenza é um vírus muito mais difícil de você é, 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 descobrir, porque ele é muito mutável, né? Por isso que a gente toma vacina todo ano, porque o vírus da influenza ele sofre muitas mutações. O coronavírus não sofre tantas mutações como a influenza. Então, por isso que eu acho que daqui a alguns anos ele vai ser muito bem conhecido. Talvez tenhamos remédios é, nas farmácias para comprar, como a gente compra para gripe e tal. Então, se inscreva. Tá? Nós batistas somos conhecidos em Niterói como um dos povos mais fracos no sentido de fidelidade, compromisso. Eu acho que a gente não tem que lotar a igreja, sabe? Fazer aglomeração. Mas também deixar bancos vazios por causa de medo inconsequente, né? Eu acho que a gente tem que fazer tudo com equilíbrio, com sabedoria, respeitando os protocolos, vacinando, porque é muito importante. Então, esse é o fundamento da religião. O fundamento da religião é você parecer com Cristo, né? Ou buscar parecer com Cristo. Uma outra, uma outra característica da sabedoria é nós buscarmos, né, o temor a Deus, não só na hora do culto, mas o temor a Deus. A sabedoria leva você também a entender o reino de Deus. O reino de Deus não está longe, o reino de Deus, como diz Lucas, está dentro de nós, palavras do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus começa aqui na terra quando aceitamos a Cristo como Salvador. Nós somos embaixadores desse reino, né? Para propagar, para ensinar, para falar. Tiago depois ele fala da sabedoria terrena e as coisas descritas na Bíblia como de origem terrena são ligadas ao primeiro homem que intenta apossar-se do conhecimento divino pela sugestão do maligno. 1 Coríntios 15, 47 a 48. E acaba por prejudicar a compreensão das coisas espirituais. João 3, de 12 a 31, vai falar ali do diálogo com Nicodemos. E leva os homens ao apego às coisas terrestres. Filipenses 3,19. Não dá para ler todo o texto por causa do tempo, né? Então a sabedoria terrena que Tiago fala aqui, ela é descrita como uma sabedoria animal, né? Ou natural. Quando ele fala animal, ele fala
da natureza animal do homem, da natureza humana, né? Isso pertence à vida que os homens e animais compartilham indistintamente. Não é sabedoria para o ser humano racional descer ao nível do animal. Se o homem fosse apenas animal, Deus o teria prendido no jardim do Éden, com uma cerca e arame farpado, em vez de dar-lhe uma ordem por palavras. Deus deu uma ordem e esperava uma contrapartida. Gênesis 15, Gênesis 2, de 15 a 17. Paulo diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. E por isso o corpo natural precisa ser resgatado no dia da ressurreição final, que é 1 Coríntios 15, 44 a 46. E aí ele é liberto da força dos sentidos, que é Judas 22, 23. Ou seja, entendeu aqui a questão dessa. Nós temos essa natureza, essa sabedoria animal, né? Sabedoria da natureza humana, não é? Mas nós também temos a sabedoria que vem do Senhor, que vem de Deus, né? Então, qual é a que vai prevalecer? Eu li e vi um filme agora, semana passada, e que no final a menina, né, no final da história, é uma menina indígena e ela conta aquela história que o pai dela falou que, no caso do filme, ele falava isso, né, que existia dois ursos dentro dela, né? O urso bom, o urso que iria trazer coisas boas, um urso manso, muito carinhoso, mas também ela tinha o urso animal, o feroz, o agressivo. E aí ela pergunta, né? E qual dos dois vai prevalecer? E aí o pai, né, dando conselhos sábios, diz o seguinte: aquele que você alimentar mais. É a mesma coisa, irmãos. Nós temos a natureza de Cristo, mas também nós não perdemos a natureza humana. Aquela que nós alimentarmos mais é que vai prevalecer. É, é, vocês, nós somos cristãos, mas nós também somos humanos. Nós somos Cristo, mas também somos Adão. E Adão, né, quando pecou. Então nós temos a natureza adâmica, mas nós também temos a natureza cristã. E qual das duas vai prevalecer? Aquela que eu alimento mais. Essa é a verdade. É simples assim, como eu costumo dizer. Muito simples assim. Finalmente, a sabedoria terrena é descrita como demoníaca. Assim como o Espírito Santo convence para o bem, assim como o Espírito Santo convence para a santidade, o inimigo das nossas almas convence o homem a praticar o mal e justificar suas ações erradas. Alexander, um pensador, disse: a voz do inimigo pode ser violenta e ameaçadora, mas pode também ser doce e sedutora. É algumas vezes persistente e grosseira, mas pode também ser angélica. Sabe adaptar-se a cada caso e a cada situação. Pode variar com tom e cores diferentes. Que pensamento de Alexander, né? É assim mesmo, o inimigo. E Paulo até fala em Coríntios, né, que a gente deveria ter cuidado porque o diabo, ele se transforma em anjos de luz, né? É complicado, por isso que temos que pedir sabedoria a Deus. Em Provérbios 16, 23, 25 e Gálatas 5, 8, 9, manifesta-se também em forma de indução, de persuasão ao erro, ao pecado, como está em Mateus 3,7, Lucas 3,7, 1 Coríntios 10, 19 e 22. E para terminar, irmãos, depois que Tiago fala da sabedoria,
humana, diabólica, ele então vai terminar falando da sabedoria do alto, sabedoria que vem de Deus. A sabedoria do alto, ela tem as seguintes características, olha só, ela é pura, ela é tratável, trata bem, ela trata, né? Ela não vai ferir, ela vai tratar as feridas, ela é pacífica, né? Ela é indulgente, plena de misericórdia. A sabedoria divina é imparcial, sem fingimento, cheia de bons frutos. Paulo diz aos Coríntios que a impureza da carne e do espírito, 2 Coríntios 7:1. E é fácil entender o conceito de impureza da carne, mais do que a impureza do espírito. É fácil entender o conceito de impureza da carne, mas a impureza do espírito. Não é o espírito uma substância pura, imune ao mal? Essa é a pergunta. A impureza do espírito consiste na falta de integridade moral e espiritual. A impureza do espírito. Os fariseus achavam que eram espirituais, mas, no entanto, era só aquela fachada. Não havia no interior isto, sabe? Segundo Paulo, é fácil contaminar o espírito com doutrinas do mundo, chamada até espiritual. Doutrinas do mundo espiritual caído, pois esse é o assunto do contexto da passagem de 2 Coríntios 6, 14 e 18. Não é sabedoria misturar a justiça com a iniquidade. Não é sabedoria misturar luz com trevas. Não é sabedoria misturar Cristo com o maligno, Deus com os ídolos, e etc. Eis as impurezas do espírito, as contaminações. Entenderam, irmãos? Não é o que é impureza do espírito, muitas das vezes o julgamento, né, precipitado, o julgamento duro. Isso precisamos realmente parar para avaliar a questão da sabedoria. As demais qualidades da sabedoria assim são postas. Promove a paz, em lugar do conflito, né? Ela traz, onde está conflito, ela traz paz, dá capacidade ao cristão para se submeter aos maus tratos, né? Dá capacidade, né? Ele sente as palavras muitas das vezes que não são verdadeiras, né? Para ele, mas é verdadeira para a pessoa. E às vezes as pessoas, no ímpeto, né? Na dor, magoam. E como eu disse no estudo passado, a palavra é igual a flecha, né? Depois que ela é lançada, ela vai atingir um alvo e pode matar este alvo, né? Pode ferir esse alvo. É, a sabedoria divina, ela é sem ódio, ela não tem malícia, ela guarda a justiça de Deus, ela produz bons frutos. Eu concluo, irmãos, hoje falando da sabedoria, eu concluo falando que precisamos, né, dessa sabedoria no mundo de hoje. Precisamos muito. Precisamos da sabedoria que vem realmente do alto, a sabedoria que traz concórdia, né? Que traz equilíbrio, que traz paz ao coração. No mundo hoje tão dividido, no mundo tão polarizado, no mundo tão cheio de embates, né? No mundo tão todo mundo à flor da pele, precisamos de homens sábios, né? Mulheres sábias, adolescentes, precisamos nos humilhar perante a potente mão de Deus, né? Precisamos buscar ser servos, entender onde Deus está trabalhando, como Deus está trabalhando. Eu confesso aos irmãos que
eu preciso muito de sabedoria, sabe? E Salomão, ele, ele pede a Deus sabedoria, sabe? Em um determinado momento da vida dele, ele pede a Deus sabedoria. Não, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para poder governar, orientar este povo. E diz que Salomão foi um dos homens mais sábios, né? E mesmo assim, no final da sua vida, ele ainda deixa a desejar no sentido de seguir ensinamentos que não eram de Deus. Mas isso pertence ao Senhor. E eu termino pedindo a Deus que me dê sabedoria, que dê sabedoria a você, líder, diácono, membro da PIB de Pendotiba, que Deus te dê a paz da sabedoria, o amor que tem a sabedoria, a alegria que tem a sabedoria, o equilíbrio que tem a sabedoria, porque só assim caminharemos em paz para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E precisamos buscar isso. Que Deus abençoe, que possamos pedir a Deus nas nossas orações, Senhor, me dê sabedoria para o dia de hoje. E eu espero, de coração, oro para que você tenha forças, ânimo para voltar ao culto presencial. Não vamos aglomerar. Tem um limite de inscrição, mas, por exemplo, nós temos um limite de 70 e domingo pela manhã acho que tínhamos 46. No domingo à noite, eu acho que nem 40, né? Então, vamos voltar gradativamente, né? Com toda a segurança que pelo menos, não vou dizer 100%, mas pelo menos 95% eu me esforço a fazer ali na PIB de Pendotiba. Tivemos nossos erros, mas somos humanos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E que Deus te dê muita e muita sabedoria para vivermos neste mundo cheio de aflições. Que Deus te abençoe, varão e varoa valorosa. Oremos. Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E no mundo, Senhor Deus, tão polarizado, tão difícil, cheio de debate, de discussões, onde as pessoas estão, Senhor Deus, à flor da pele. Ó Deus, nos dê a humildade de entendermos que não sabemos nada sem o Senhor. Como o Senhor diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Por isso, Pai, nós te pedimos, nos dê sabedoria, Pai. Sabedoria no falar, sabedoria no agir, sabedoria em colocar as nossas ideias, sabedoria, Senhor Deus, ao reclamar, ao murmurar. E antes disso, Senhor Deus, nos dê sabedoria para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, faça da PIB de Pendotiba uma igreja com homens, mulheres, pastores, diáconos, crianças, adolescentes, jovens, cheio da sabedoria que vem do alto, onde produz atitudes que realmente glorificam o nome do Senhor. Nós oramos agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um restante de semana na paz do Senhor.